Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. De todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, te ajudar realmente a se desenvolver. E quando o assunto é banco de dados também, aqui a gente traz vários elementos, várias dicas importantes para você se desenvolver no banco de dados número 1 do mundo. Eu recebi uma dúvida recentemente, tá? Eu quero trazer esse tema aqui para a gente poder responder essa dúvida, que eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas, que a dúvida é a seguinte: acha que ainda vale a pena tirar OCP? Já que agora as atividades serão voltadas para a cloud, então se você tem esse tipo de dúvida, fica aqui até o final desse vídeo, porque com certeza a gente vai te ajudar bastante. Vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês? Primeiro, que OCP significa Oracle Certified Professional, tá? E a Oracle, ela tem diversas categorias de certificações, tá? Então, o OCP, ele pode ser OCP de Cloud, OCP de Database, OCP de PLSQL, OCP de Java, OCP de Security. Então, existem várias certificações que são reconhecidas nesse nível de Professional, tá? Então, essa foi uma pergunta bem abrangente. Acho que é interessante entender. Que nível de OCP? Agora, se você está falando do OCP de Database, o OCP 19, tá? O que a gente precisa pensar, né? Que as atividades que são executadas dentro do banco de dados na cloud, elas precisam dos mesmos fundamentos, dos mesmos conceitos que existem no on-premises. É isso aí. Se você tem um banco de dados na cloud, você vai ter que saber data pump, você vai ter que saber a linguagem SQL, saber fazer um join, saber fazer um comando DML, DDL, vai ter que saber criar um usuário, dar permissão, vai ter que saber arquitetura, redimensionar um parâmetro de memória. Então, todos esses elementos que existem no on-premise, eles existem também na cloud. E a maior parte do provisionamento hoje que você tem dentro do banco de dados Oracle, na cloud, você tem a possibilidade de mexer nesses parâmetros, mexer nesses conceitos. Você vai precisar desses conceitos. Então, a Oracle, inclusive, tem uma certificação que é o OCP Database Cloud. Qual que é o requisito para você ser um cara que é um especialista em banco de dados na Oracle Cloud? Qual que é o requisito? O requisito é que você tenha um OCP da versão 19, tradicional, de database, que é mais comum provavelmente on-premises, tá? Então, essa certificação é um requisito para quem quer trabalhar com um banco de dados Oracle na Oracle Cloud, inclusive na nuvem, tá? Então, as pessoas acham que tudo agora é simplesmente tá na cloud e simplesmente está tudo automatizado. Não, não é assim, tá? Por estar na cloud, você muitas vezes pode ter alguma facilidade, dependendo do tipo de provisionamento. Hoje a gente tem visto que poucas empresas ainda utilizam, por exemplo, o banco de dados, o Autonomous Database, e muitas vezes até mesmo quando você vai pegar um banco mais, numa arquitetura teoricamente mais tradicional, né? Por exemplo, pega um Exadata dentro da cloud. Você vai ter muitos elementos ali do OCP que você vai ter que utilizar para fazer a gestão daquele banco de dados, você vai ter que fazer backup, você vai ter que criar um usuário, você vai ter que manter a questão dos privilégios, entender quais são os privilégios necessários. Então, os conceitos continuam os mesmos. Muitas vezes, algumas pessoas, quando fazem esse tipo de pergunta, estão totalmente perdidos. Não se atualizaram, não sabem nem o que é cobrado na prova do OCP. Isso traz esse tipo de confusão. Então, se você é um profissional de banco de dados, se o cargo atual que você tem hoje precisa desses conceitos de banco de dados, cara, é importante que você estude, sim, para essa certificação, tá? Eu vejo que muitas pessoas, inclusive desenvolvedores, muitas pessoas que trabalham em diversos cargos que acessam o banco de dados, não têm esses conceitos, não sabem o que é um undo, não sabem o que é um tablespace, não sabem ali os conceitos e as boas práticas de permissões, de usuários, de movimentação de dados, e acabam, cara, trazendo riscos aí para as empresas, para os projetos. Então é importante você pensar que esses elementos, você ter bom conhecimento no on-premises, vai ser fundamental para você ser um bom profissional em cloud, tá? E o que me preocupa bastante dessa nova geração de cloud é exatamente essa percepção, né? Que simplesmente na cloud você não precisa saber mais nada, você não precisa estudar mais nada, que você não precisa entender os conceitos, você não precisa tirar certificação. Então é uma geração que ela é muito imediatista e que muitas vezes falta esses conceitos básicos. Falta realmente esse conhecimento consolidado. Então a gente sempre gosta de fortalecer que como que você pode ser um profissional disputado no mercado, como que você pode ser um profissional que realmente sabe o que está sendo feito. Exatamente dessa forma, tendo conhecimentos sólidos em banco de dados. Então o OCP19 ele é fundamental
inclusive para quem está fazendo atividades e projetos envolvendo-se com Cloud, com Oracle Cloud. Beleza? Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBLCM. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!